Uma das perguntas mais comuns do contribuinte é aquela assim, onde é que foi parar o imposto que eu paguei? O site contasabertas.com.br dá algumas pistas como é que o nosso dinheiro é gasto pela máquina do Estado. Um dos destinos do dinheiro é o Aeroporto Internacional de Brasília. As autoridades estrangeiras e do Ministério das Relações Exteriores têm um serviço especial no aeroporto. Para isso, foram reservados R$200 mil pelo Ministério para contratar serviço de apoio para a recepção de autoridades. O seu dinheiro também é usado para tomar um cafezinho. O Senado vai destinar mais de R$409 mil para a compra de 60 mil pacotes de café em pó, o equivalente a 30 toneladas. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. O lado bom é que o Senado está preocupado com o meio ambiente. Afinal, vai pagar R$283 mil para a jardinagem. Mas o seu dinheiro também vai parar na gasolina. E não é porque o preço da gasolina subiu e você vai gastar mais dinheiro para abastecer o seu carro. O motivo está no Superior Tribunal Militar. Os carros do tribunal estão com combustíveis garantidos. A corte reservou mais de R$98 mil para a contratação de empresa especializada para aquisição de combustíveis destinados à frota. São 50 mil litros de gasolina, 13 mil de álcool e 8 mil de diesel para os 64 veículos. O seu dinheiro também é empregado na saúde. É que o Tribunal Superior Eleitoral aplicou R$23 mil para serviços de atendimentos em UTI móvel, no edifício do tribunal e em eventos realizados. Os deputados também estão preocupados com a qualidade do ar. Afinal, a Câmara reservou mais de R$572 mil para o fornecimento e instalação de sistemas de ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico. Sei lá o que significa isso. A Câmara também quer mão de obra qualificada. É que ela empenhou R$1.900.000 para a alocação de mão de obra para remoção e arrumação de cargas, móveis e outros da casa. Fica a lição. De grão em grão, a galinha enche o papo. Ou melhor, de gasto em gasto, seu imposto vai pro ralo. Você viu aí, nós já gastamos já pagamos mais de R$1 trilhão e não sei quantos bilhões. Aquele que você viu ali é o impostômetro, dá para você pôr no seu computador, é impostômetro.com.br. Ok. Olha, nós vamos falar um pouco de uso capião, primeiro. Segundo, extrajudicial. Quem está aqui conosco é a Jussara Modanese. A Jussara é diretora da Associação dos Notários e Registradores aqui de São Paulo. Jussara, muito obrigado pela gentileza, bem-vinda aqui no Prazer em vê-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Jussara, a primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte: o que é exatamente um uso capião? A uso capião, ela é uma forma de aquisição de propriedade. O conceito é que é uma forma de aquisição originária, porque eu não adquiro de outra pessoa, eu adquiro por ter a posse de um imóvel, então eu moro, eu resido durante 5, 10 anos e eu exerço essa posse de forma mansa, pacífica, sem oposição. Então, o decurso do tempo dessa posse, preenchido os requisitos da lei, me dá o direito de ser proprietária desse imóvel. A forma mais comum, uma venda e compra, uma doação, uma herança, mas existe, são aquisições derivadas. Entendo. E existe essa originária que é a uso capião. Tá, então, uso capião de um imóvel na cidade. Isso. Eu tenho que ter a posse dele no mesmo tempo de um imóvel rural ou é diferente? Existem requisitos previstos tanto no Código Civil como na Constituição Federal. Eu tenho, por exemplo, a uso capião ordinária, eu tenho um prazo, eu tenho a prolabore, eu trabalho no imóvel, eu planto ou eu tenho uma indústria, aí esse prazo é diferente. Então, eu tenho que observar a lei, né? Eu posso adquirir por residir nesse imóvel e eu tenho as características também quando eu tenho uma empresa, quando eu tenho uma lavoura. Agora, suponha que eu estou na cidade.
Estou morando no imóvel há 20 anos, nunca mais vi o proprietário. Quanto tempo eu tenho que ficar no imóvel para poder requerer? 20 anos já é mais do que suficiente. 20 anos é mais que suficiente? 5, 10, tem a ordinária, a extraordinária, mas 20 anos é tranquilo. Já é possível requerer essa uso capião. Bom, por que chama extrajudicial? Isso. Até 2015, eu só fazia esse pedido de reconhecimento da uso capião perante um juiz, perante o Poder Judiciário. Em 2015, com a alteração do Código de Processo Civil, houve essa possibilidade de ser feita extrajudicialmente, que significa perante o registrador de imóvel. Então, o registrador de imóvel, ele tem uma atribuição por área, né? Aqui na comarca de São Paulo são 18 registros de imóveis, então cada bairro pertence a um registrador, geralmente cidades no interior, às vezes é um único registro. Então aquele registrador que tem atribuição para o registro desse imóvel, né? Cada imóvel ele tem uma matrícula, que é como se fosse um RG. Então tem a metragem, tem quem são os proprietários, se tem um ônus, uma hipoteca. Então esse registrador ao qual pertence o imóvel, eu faço um pedido administrativo. E quem vai decidir agora é o registrador de imóvel, na espécie extrajudicial. Tá, então deixa eu ver. Então, antes eu era obrigado a entrar na justiça, no fórum. Só tinha essa via. Aí quem ia decidir era o juiz. O juiz decidia e mandava o registro de imóveis. O registrador cumprir e abrir a matrícula, ou fazer a anotação na matrícula. Agora existe a possibilidade de ser feita perante o registrador. Eu posso ir direto no registro de imóveis ou não? Pode, mas a lei prevê que o requerimento que você fará perante o registrador deve ser assinado por um advogado, então você tem que constituir um advogado. E um dos requisitos, um dos documentos é a ata notarial, que é o tabelião de notas. Eu sou tabelião de notas, então eu lavro essa ata notarial. O que é uma ata notarial? É uma escritura, um instrumento no qual nós constatamos um fato. Então, eu constato o fato que você reside no imóvel. Paga os impostos. Paga os impostos, me apresenta os carnês de IPTU. Se tiver um documento que adquiriu de uma outra pessoa, que perdeu o contato, me apresenta, nós também constatamos. Essa ata notarial, junto com a planta, com o memorial descritivo, com todas as assinaturas, é que irá instruir o pedido ao registrador de imóvel. E se preenchido todos os requisitos da lei, então ele vai registrar essa uso capião. Bom, demora mais ou demora menos agora em relação vamos dizer, ao modo anterior, quando eu tinha que entrar na justiça? O objetivo é que seja mais rápido. Mais rápido? Mais rápido, porque aí faria a ata, protocolo pedido perante o registrador, mas ele também tem prazo, ele tem que notificar o antigo proprietário, se ele ainda não assinou a planta, ele tem que notificar a Fazenda do Estado, do município, da União, para que eles se manifestem, se não é um imóvel público, que não pode ser objeto da uso capião. Né? Esse tema voltou, Heródoto, para a mídia, porque nós tivemos uma alteração agora em julho. Quando a lei saiu em 2015, ela dizia assim, você deve notificar o titular que consta na planta e os confinantes, os imóveis, aqueles titulares dos imóveis em volta. Sei. E se eles não se manifestassem em 15 dias, a lei presumia que eles não concordavam, há discordância. Agora, em julho, a lei foi alterada e diz, se eles não se manifestarem em 15 dias, pressupõe que eles concordaram. Então, isso foi uma mudança muito positiva. Por isso que o assunto voltou, né? Devido. Quando saiu, a redação original do projeto era o silêncio pressupõe concordância. Mas na hora de publicar a lei, mudaram para discordância. E aí, muitas críticas. Porque hoje eu tenho a previsão por edital também. Então, o registrador certifica que não conseguiu notificar o antigo titular, ele vai pode... por edital. Edital, 2 vezes, 15 dias os 2 editais, passou o prazo, pressupõe concordância. Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu consigo, então, o registro de imóveis de um uso capião lá no cartório de registro de imóveis, eu posso vender ele depois ou não? Sim. Meu? É seu. Posso vender? Hoje tinha até aquela frase, né? Quem é dono não registra. Então, o que comprova a propriedade de um imóvel no Brasil é o registro perante o registro de imóvel. Eu tenho visto o seguinte. Aí você tem um documento prontinho. Eu tenho visto, por exemplo, em algumas regiões aqui da Grande São Paulo, que o cara loteia um terreno e ele pega e dá um contrato para o cidadão. Isso. Aquele contrato vale? Aquele contrato geralmente é um compromisso de venda e compra, porque a pessoa se propõe a pagar parcelado o preço em várias prestações e quando ele termina de pagar é que outorga a escritura definitiva, faz a venda e compra. Mas se não tiver escritura, eu não sou proprietário?
Depende se você fez um instrumento particular para pagamento de preço parcelado, a propriedade será transferida no final do pagamento. Automaticamente ou vai depender dele? Não, depende de um segundo título, de uma segunda manifestação Aí de suponha vontade. o seguinte, é uma área rural, módulo rural mínimo é 20 mil metros. Isso. Eu comprei 1.000, vou conseguir registrar? Então, o INCRA, saiu um ofício do INCRA recentemente dizendo isso, que eles entendem que tem que ter o módulo rural, que é a determinação para o imóvel rural. E não rural, aquela repartição, aí o indivíduo chega lá, compra de boa fé, Exato. um pedaço, vai lá registrar, o caso não tem direito a registrar, não pode registrar. Mas a uso capião, eles têm entendimento judicial, o juiz decide que poderia sim uma área menor, mas aí seria judicialmente. Sara, tem mais uma pergunta para fazer daqui a um instantinho? Pois não. A Jussara Mondanese, diretora da Associação dos Notários e Registradores aqui em São Paulo, gentilmente aqui conosco. Jussara, então para eu requerer um uso capião, né? Muita gente está acompanhando isso e tem perguntado. Agora, por essa forma, que não é mais a judicial, é extrajudicial. Vou lá no cartório de notas, então eu junto a papelada, vou lá no registrador, o registro de imóveis, ele avalia se eu tenho se está tudo certinho ou não e pode ou não me dar o domínio do imóvel, é isso ou não? A propriedade do Porque imóvel. a posse eu tenho, estou lá, sentadão lá, mas vai me dar o domínio. Exato. É caro isso ou não? Depende do valor do imóvel e depende do estado. Os emolumentos devidos tanto ao tabelião de notas como ao registrador, eles são fixados por lei estadual. São leis estaduais? Leis estaduais. Então pode variar de estado para estado? Pode variar de estado para estado, Heródoto. Por exemplo, aqui em São Paulo, quanto é que eu vou gastar para fazer uma coisa dessa? Um imóvel de 150 mil, mais ou menos uns 3 mil no cartório de notas e mais ou menos esse valor também no registro de imóvel. Então eu gastaria 6 mil reais para poder fazer o uso capião. Mas aí eu tenho que fazer memorial descritivo, Isso, eu tenho que fazer planta, técnico, eu tenho que contratar engenheiro, é isso ou não? Tudo isso. Não vai ficar barato, hein? Não, não fica. Não é assim, depende do valor do imóvel. Claro. Né? Aqui em São Paulo os emolumentos eles são por faixas. Então, de tanto a tanto é um preço, de tanto a tanto é outro. E cada especialidade de cartório tem a sua própria tabela. Sei. No caso, tabelião de notas é uma tabela, registrador de imóvel é outra. E tem imposto nessa jogada aí ou não? Tem. Nesse valor que é pago no cartório, a pessoa fala 3 mil reais. 68% é a parte do tabelião do registrador. O resto é repasse, IPESP, Santa Casa, Tribunal de Justiça, Receita Federal. E vai por aí. Por aí. Jussara, muito obrigado pela gentileza. Obrigada, senhor, que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada.